É bomba atrás de bomba no Brasil. Mal o Congresso garantiu uma vitória histórica com a anistia e o STF já se moveu para o contra-ataque. Quem puxa os fios dessa vez é ninguém menos que Flávio Dino, o ex-ministro de Lula, que resolveu ressuscitar velhas acusações e mandou a Polícia Federal abrir mais uma investigação contra o ex-presidente Bolsonaro, seus filhos e aliados. O recado é claro, eles não aceitam perder terreno e estão dispostos a tudo para calar a direita. Mas não para por aí. Lula já escancarou sua postura ditatorial. Se a anistia for aprovada, ele mesmo promete usar o poder da caneta para vetar a decisão soberana do Congresso. É aquela velha história se repetindo. O povo e seus representantes lutam, conquistam uma vitória, mas o presidente corre para jogar tudo no lixo. A mensagem é clara. Vale tudo para impedir Bolsonaro de respirar politicamente. O confronto está armado e Brasília virou um verdadeiro campo de batalha. Sem contar a manipulação eleitoral que já está com tudo. Mesmo com a inflação sufocando o povo e o apoio ao governo derretendo a cada dia, alguns meios de comunicação insistem em empurrar a narrativa de que Lula é o grande favorito para 2026. As pesquisas aparecem prontinhas, colocando o petista vencendo em todos os cenários, como se a vontade popular já estivesse decidida. É o velho jogo de sempre, usar a mídia e os números mágicos para tentar criar um clima de vitória inevitável e desanimar a oposição. Mas o Brasil real, aquele das ruas e do dia a dia, conta uma história bem diferente. Eu vou estar lendo as matérias para vocês. Antes, quero cumprimentá-los, pedir para você deixar o joinha, compartilhar e levar a informação adiante, né? É muito importante, nesse momento em que o Brasil está vivendo, nós levarmos a informação adiante, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que pode acontecer daqui 10 ou 15 minutos, né? Porque com a loucura dos ministros do STF, a qualquer momento eles podem simplesmente derrubar todo o sinal de rede do Brasil. Então, deixa o joinha, compartilha, se inscreve se não for inscrito e bora para a primeira matéria. Hoje envolvendo justamente o Christopher Landau, o 02, o vice-secretário de Estado americano. Primeiro ele comentou num post do Jason Miller que era denunciando o caso da Flávia Magalhães, uma americana que teve, já tratamos aqui no Paulo Figueiredo Show do caso dela, que teve um mandado de prisão expedido contra ela por críticas postadas no X a partir do território americano. Respondendo o post do Jason Miller, o Landau escreveu o seguinte, depois a embaixada americana acho que replicou, né? Os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o seu descontrolado... Cadê a trilha sonora, Bruno? Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Pô, Christopher Landau, tá ouvindo o funkão do descontrole? É muito gostoso quando as coisas saem do Paulo Figueiredo Show e vão parar no Departamento de Estado. Os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o seu descontrolado ministro do Supremo Tribunal Federal, Moraes, antes que destrua completamente a relação que nossos dois grandes países disputam há mais de 2 séculos. Em vez de qualquer tentativa de resolver a crise, o Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos sancionado intensifique ainda mais o seu abuso do processo judicial para perseguir uma agenda flagrantemente política. Os Estados Unidos não permitirão que o ministro Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território. O vice-secretário de Estado está dizendo, primeiro, que Moraes é descontrolado, segundo, que a relação dos Estados Unidos com o Brasil está para ser completamente destruída e que eles não vão aceitar isso. Não vão aceitar a censura de pessoas no território americano, que foi o caso da Flávia, como foi o caso do Alan dos Santos, como foi o caso do Constantino, como foi o meu caso, como foi o caso da Ludmilla, como foi o caso do Monark, em um determinado momento. Eu não sei vocês, mas vocês acham que essa fala é titubeante?
O Valdo Cruz tem razão? Bom, beleza. Vai que você tem um QI mais ou menos 52, lê o que escreveu Christopher Landau e ainda assim acha que os Estados Unidos vão recuar e retirar a pressão. Tudo bem. Para não deixar dúvida, ele resolveu ser mais claro. Ontem nós trouxemos aqui a reportagem da Mônica Bergamo, que traz a notícia de que os ministros do STF estão dizendo que o Trump vai levar o Bolsonaro à papuda caso aumente as sanções contra eles. Algo que nós dissemos que é uma atitude de terrorista. Hoje, com a notícia do câncer do presidente Bolsonaro, isso se torna ainda mais grave. Eis que Christopher Landau vai ao post da Folha, que obviamente ele recebeu, e no X ele escreve o seguinte no post da matéria: se essa reportagem for precisa, ela apenas confirma que todo o processo judicial em andamento no Brasil é uma farsa política. Pô, tem como... Celso Villard, tem como procurar o Christopher Landau, dar uma conversada com ele? Esse termo é bom. Farsa política. Eu não sei onde eu ouvi isso antes. Eu acho que eu já ouvi esse termo farsa sendo repetido em algum lugar. Só não vi pela defesa do presidente. Mas eu acho que o Christopher Landau anda com boas pessoas, tem boas influências. Anda com ele também um pouco. Ele continua. Aqueles que afirmam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a punição de um réu com base na reação de uma terceira parte à sua decisão. Algo que deveria ser óbvio. Como o presidente Trump e o secretário Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão de forma adequada a esta caça às bruxas política e não serão intimidados por ameaças judiciais. Presta atenção na parte. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essas caças bruxas políticas. Caças bruxas políticas. Outro termo que eu não sei onde é que vocês ouviram antes, mas é bom, né? É bom quando alguém fala. Caças bruxas políticas. Farsa. Não tem aqui enorme respeito, não tem enorme admiração, não tem. Farsa, caças bruxas política, e nós não seremos intimidados por ameaças judiciais. E aí eu pergunto a vocês no chat, olha, você pode até dizer que a defesa do presidente Bolsonaro está titubeando, mas os Estados Unidos estão titubeando? Me respondam no chat. Isso parece um país que está titubeando? Não tem ninguém reconsiderando, filho. Não tem ninguém pedindo para diminuir a pressão. Não tem ninguém tendo sanções retiradas. Como eu sempre digo, vocês, Valdinho, servos e lacaios do regime, não estão acostumados a lidar com um oponente como Donald Trump. Quando Trump entra na briga, ou ele vence, ou ele vence. Não existe opção além disso. E a minha mensagem para os negacionistas é a seguinte: aguardem. Nessa semana, talvez, ou na próxima, segundo Marco Rubio diz, algumas pessoas vão tomar um bom choque de realidade. Nos mostra que realmente as derrotas que eles sofreram essas semanas foram muito maiores do que nós imaginávamos. Obviamente, analisando apenas a reação desse pessoal. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Eles ressuscitaram a CPMI da Covid. Ninguém esqueceu daquele teatro abjeto, horroroso que aconteceu durante o governo Bolsonaro, onde a esquerda fez uma CPMI que só passava vergonha. Pois o Flávio Dino está usando a CPMI da Covid para abrir uma investigação contra 20 e tantas pessoas. Não, vamos direto aqui que eu quero te mostrar os nomes, olha só. Bia Osmar Terra, Bia Kisses, Carla Zambelli, Jordi, Ricardo Barros, Ernesto Araújo, Onyx Lorenzoni, Felipe Martins, Tércio... E tem mais, tem os influenciadores também, Bernardo Cursto, Paulo Enéas, Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, Leandro Rochel, Otávio Facuri, que, cara, isso aqui mostra que eles estão num nível de desespero e de uma preocupação absurda. Eles ressuscitaram uma das maiores vergonhas que já aconteceram no Congresso para criar mais investigações
E essas investigações sempre para serem usadas para fazer busca e apreensão, derrubadas de redes sociais, bloqueio de contas, apreensão de bens, destruição da vida dessas pessoas. É isso que o STF faz e é por isso que nós votamos a PEC das prerrogativas, que a imprensa e a esquerda quer convencer o Brasil que é a PEC da blindagem, a PEC da bandidagem. Deixa eu te fazer uma coisa, só uma pergunta. Qual corrupto está preso no Brasil hoje? Me responda só isso nos comentários. Me fala um corrupto hoje que está preso no Brasil, que foi condenado, um deputado, um senador que foi condenado no STF e hoje está preso. Eu vou te falar o nome de um, tá? Collor. Sabe por quê? Porque Collor, nas eleições passadas, apoiou o Bolsonaro. Se ele tivesse apoiado Lula, ele não estaria preso. Então, isso aqui é mais uma prova da importância da PEC das prerrogativas, que foi aprovada essa semana. O STF cria investigações absurdas para tentar controlar o Congresso. Quer que eu te dê um exemplo maior disso tudo? Eu vou mostrar para vocês agora isso aqui, ó. Aqui foi a distribuição dos partidos e como que eles votaram na anistia ontem, tá bom? Repare que o segundo partido que mais deu votos para anistia, né, o primeiro foi obviamente o PL, mas o segundo partido que mais deu votos foi o União Brasil. Vocês estão vendo aqui, né? União Brasil deu 49 votos para anistia. Foi muito mais do que nós imaginávamos. Sabe por que o União Brasil deu tantos votos assim? Porque o presidente do União Brasil, o Rueda, ajudou de forma enérgica a conversar com os deputados para que eles apoiassem a urgência da anistia. Ele ajudou, ele ligou, ele fez o que ele podia fazer, ele ligou para o líder do PL no Congresso. O Rueda fez um trabalho fenomenal. Assim, sinceramente, galera, apaguei aqui. O Rueda fez um trabalho que, meus amigos, deixou muita gente impressionada. E para quem você não conhece, esse aqui é o Rueda. Então ontem o Rueda trabalhou para aprovar a anistia, a urgência da anistia, e hoje o Brasil acorda com essa matéria. Rueda, presidente do União Brasil, vira alvo da PF no carbono oculto. Corporação investiga se presidente do União Brasil seria proprietário de aeronaves em nome de fundos de investimento. Agora, vamos lá. Eu não conheço o Rueda, eu escuto falar dele e tal. Ele é muito respeitado. Nós estamos numa situação de perseguição tão grande do STF que hoje eu, mesmo ele sendo do Centrão, tá? Eu apostaria minhas fichas que ele não tem nada envolvido com isso. Olha só, para eu estar aqui falando isso daqui. Sabe por quê? Porque é claramente uma perseguição política que o STF está fazendo para controlar o Rueda para que, quando vier o mérito da anistia, ele seja obrigado a colocar a União para votar contrário. Vocês entendem o que eu estou falando? E eu li a matéria. Se vocês me dão um minutinho, eu vou te mostrar o tanto que é um absurdo, tá? O nome do presidente é advogado Antônio Rueda. O nome do presidente do não advogado teria aparecido nas investigações da Operação Carbono Oculto, que investiga a infiltração da facção criminosa do primeiro comando da capital nos setores financeiros de combustível. Agora, vamos lá. Segundo a Metrópolis, a Polícia Federal investiga a informação de que Rueda seria dono oculto de jatos executivos, que estão formalmente em nome de terceiros e de fundos de investimento. As aeronaves são operadas pela empresa Táxi Aéreo Piracicaba, a mesma que seria usada por dois dos principais investigados por carbono oculto. Ó, a mesma que seria usada. Só de estar na mesma empresa os aviões dele, que eles estão falando que é dele. E aí coloca o nome dessas duas pessoas, que eu já fiz até um vídeo sobre isso aqui. Aí, ó, a Táxi Aéreo Piracicaba é uma empresa conhecida no mercado de aviação privada e já prestou serviço para vários políticos com mandato. Uma das aeronaves, a Cessna 560XL, de matrícula tal, está em nome de uma empresa, agora vamos fazer as ligações, ó. Magic Aviation, que é ligada a outra empresa, a Bariloche Participações, e ambas têm o mesmo presidente. Sediada no Itaim Bibi, em São Paulo, a Bariloche pertence a dois empresários do ramo de mineração, Haroldo e Valdoir. Em novembro do ano passado, os dois foram alvos de mandato de busca e apreensão da Polícia Federal, que investiga vendas de sentença superior do Tribunal de Justiça. Ambos são donos do grupo, aí já outra conexão, do grupo Force. Como mostrou o Metrópolis, os dois aparecem em mensagem do celular do advogado Roberto. Terceira ligação, assassinado em dezembro de 2023. Aí vai. A Bariloche tem aportes de capital de um outro fundo também chamado Bariloche, que por sua vez, quarta ligação, tem capital do Fundo Viena, da gestora Genial. São quatro
4 ligações, uma das principais do país mencionada na investigação Carbono Oculto. Bom, sinceramente, eu hoje diria que o Rueda não é culpado disso que estão sendo acusado ele. Ele está sendo perseguido porque ele ajudou e o partido dele foi o que deu mais votos na anistia. Então ontem, quando a gente passou a PEC das prerrogativas, que eles falam de PEC da blindagem, na minha opinião, é a PEC do resgate à democracia. Eu vou te dizer por quê. Há muito tempo, os deputados não votam mais de acordo com o clamor popular. Eles votam de acordo com a ameaça do STF. O STF determina o que eles podem e não podem votar. Sabe por quê? Porque eles abrem investigações ilegais absurdas que podem destruir a vida dos deputados. Os deputados com medo ficam, de certa forma, adestrados, coagidos e se tornam despachantes da Suprema Corte Brasileira. Com essa PEC, os deputados votarão de acordo com o clamor da população sem medo do STF. Isso por si só é um avanço gigantesco. Agora, a anistia, a reação deles em relação à anistia não poderia ter sido mais escancarada. Resgatam a CPMI da Covid, jogam para a imprensa para citar o nome do Rueda numa investigação. Rueda, o presidente do segundo partido que mais deu votos para a anistia. Vocês entendem a situação escancarada que a gente está vivendo? Todas as vezes que o Congresso toma algum passo em direção a resgatar a independência do Congresso, disse que não dá para um deputado ficar nos Estados Unidos instigando o país contra o Brasil. Vamos acompanhar o vídeo. Primeira vez que eu vou falar disso e eu vou ter que falar agora a partir toda semana, para mim não ficar ausente, de ver um deputado federal do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu país. Nunca falei sobre isso. Mas agora está na hora de começar a falar também. Não dá, com todo respeito, para eu aceitar todas essas agressões calado. Então, nos Estados Unidos dizendo que o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, vai enviar novas sanções ao Brasil, ao parlamento, às autoridades, ao judiciário, ao executivo, e com tarifa, cobrando e atrapalhando o Brasil. Então está todo mundo, passando todo mundo um pouco dos limites adequados na boa convivência. Pitoli, e após as críticas a Eduardo Bolsonaro, o presidente do Senado também fez uma reunião improvisada com líderes da casa e reclamou de comentários feitos sobre a sua ausência na sessão da última terça-feira, ocasião em que ele não conduziu a sessão. No que foi traduzido pelos participantes como um momento de desabafo do senador, Alcolumbre reiterou a insatisfação com esses comentários de que ele havia fugido do plenário na terça-feira. Segundo a assessoria do presidente do Senado, o parlamentar não compareceu porque teve uma indisposição estomacal. Ah, entendi. Chama caganeira. O nome disso é caganeira. Que tem aquele que sabe que pode estar na lista da Magnitsky, sabe que pode ser contemplado com uma perda de visto. Então, o nome disso, essa indisposição estomacal, eu tenho o nome no interior que é caganeira. Quem tem é cagão. Alcolumbre? Então, eu entendo que essa crítica agora é porque ninguém solta a mão de ninguém, e quando o tal do União Brasil, partido do Alcolumbre, se junta com o PP do Ciro Nogueira, se juntam, formam uma federação, o maior partido do Brasil, e decidem desembarcar do governo Lula, Alcolumbre, o dono da situação, o dono do Congresso, bom de lidar com emendas, que a gente sabe que ele é bom de lidar com emendas, nessas horas não tem caganeira, Nessas horas de lidar com emenda, ele não tem caganeira. Mas, vamos lá. Ele disse que não vai desembarcar do governo, ele disse que é Lula, que vai manter os ministérios, ou seja, o desembarcar dessa federação da União Progressista, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Quem dá as cartas é o Alcolumbre. Não é Rueda, não é Ciro Nogueira. Quem dá as cartas é Alcolumbre. E o que ele está dizendo aí é o seguinte: me lasquei, vou ter que tomar uma Magnitsky, vou ter que tomar uma sanção, perder o visto, vou ter que passar por isso porque não dá para soltar a mão. É isso que ele está sinalizando. Em disposição estomacal, isso é caganeiro, o cara está com medo, que sabe que vai chegar e está tentando descredibilizar Eduardo Bolsonaro, que está fazendo o melhor por nós. Alcolumbre, você não cuida do teu estado, querido, você cuida dos seus interesses. Não do seu estado. Dos seus interesses você cuida. Não se mete no estado de São Paulo, não. Fica no teu Amapá aí que você cuida e cuida muito mal, por sinal. Deixa São Paulo com a gente. São Paulo que elegeu Eduardo Bolsonaro por 2 vezes, lembrando que em 2018 foi o recordista de votos no Brasil.
Eduardo Bolsonaro, ele representa sim o povo paulista e está fazendo um ótimo trabalho em defesa do Brasil. Diferentemente de você, Alcolumbre, que defende os seus próprios interesses e que está vendo que defender o seu próprio interesse, Alcolumbre, resultou aí numa caganeira, né, meu velho? Fala agora. Pitoli, passou da meio-dia, eu posso aliviar um pouquinho a pressão aqui? Não pode, claro, a qualquer momento. Tem uma piadinha que diz que Napoleão Bonaparte que ele usava calças vermelhas, né? Porque se ele fosse atingido, né, e sangrasse para o inimigo não ver que ele estava vulnerável, né? Então o sangue ali se confundia com o vermelho da calça e nesse sentido eu acho que o Alcolumbre está usando calça marrom. Pois é. Indisposição estomacal, hein, Bogão? Calça marrom para não percebermos que ele se borrou. Mas enfim. Mas Alcolumbre atacando o Eduardo Bolsonaro, hein, Bogão? Mas eu adorei esse vídeo, vou ser muito sincero. Para mim, eu ganhei o dia vendo esse vídeo, porque aquela linha, né, do Gilmar Mendes, do Barroso, não tô nem um pouco preocupado, não tô nem aí. O Alcolumbre não aguentou, roeu já mostrou fragilidade, já mostrou que encaixou, mostrou que está morrendo de medo e mais, mostrou que a única saída vem pelo trabalho que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Por isso o desespero, porque se não fosse esse trabalho, se não fosse o Eduardo Bolsonaro, Pitoli, se não fosse essas sanções e tudo isso que está acontecendo no exterior para vir a ditadura no Brasil, eu ouso dizer que nem nós estaríamos aqui. Eu e você já estaríamos presos se não fosse esse trabalho, tá? Essa exposição de toda a perseguição e ditadura que está acontecendo no Brasil. Não só nós, estou dando um exemplo, mas até patriotas aqui no chat, autoridades, deputados, já estaríamos atrás das grades pela perseguição desse regime. Agora, fica difícil, né? O Lula, por exemplo, imagina estando na situação do Lula, ele indo lá discursar para abrir a Assembleia da ONU. Como é que ele fica? A Janja, como é que está lá? Será que eles estão tranquilos? Será que... Porque são violadores de direitos humanos, né? Não foram sancionados ainda, mas estão apoiando um violador de direitos humanos, ninguém larga a mão de ninguém. Como é que fica essa turma lá nos Estados Unidos, sabendo que um dos... Pitoli, veja, eu vou resumir aqui uma situação muito séria. O que o regime está tentando fazer com o presidente Bolsonaro? Deixá-lo de fora da corrida presidencial, ok? Sem dúvida? Sim. Sim, deixá-lo de fora. Qual o risco que o Brasil corre se o presidente Bolsonaro não participar das eleições? Não ter a eleição reconhecida pelos Estados Unidos. Ok, tá? Qual país aqui próximo que não teve a eleição reconhecida, a vitória reconhecida? Maduro. Tá? O Maduro não é reconhecido pelos Estados Unidos como presidente da Venezuela. O que está acontecendo hoje com um país onde o presidente não foi reconhecido pelos Estados Unidos? Tem um submarino nuclear nas costas, aviões, e prontos a entrarem nesse país. Então, será que o presidente Lula e essa turma está tão tranquila? Isso demonstra a agitação do Alcolumbre. E Alcolumbre, vai piorar, meu irmão. Sabe, vocês vão vir atrás da gente, vocês vão perseguir, vocês vão abrir inquérito da Covid, vocês vão fazer o que for. Pode prender o Bolsonaro, pode me prender, pode prender o Pitoli, pode prender o Jordi, que vai dar informação de entrevista pra gente daqui a pouco. Vocês podem prender quem vocês quiserem. Vocês não conseguem prender todo o povo brasileiro. O povo acordou, o mundo acordou pra ditadura que tem no Brasil. E vocês não vão segurar, porque ao contrário do presidente Lula, que não deixou ali... Dino abre investigação contra Bolsonaro, filhos e outros 20 com base na CPI da Covid. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal decidiu abrir um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, Eduardo, Flávio e Carlos, além de outras 20 pessoas por incitação ao descumprimento de medidas efetivas para o combate à pandemia. A investigação foi aberta a pedido da Polícia Federal e com base no relatório final da CPI da Covid, conduzida pelo Senado em 2021. No despacho, Dino determina que a investigação tenha um prazo inicial de 60 dias. A PF informou ao Supremo ter interesse em realizar diligências complementares às realizadas pela CPI da Covid, como a oitiva dos envolvidos e outras medidas que se mostrem necessárias. Eu vou narrar para vocês o que está acontecendo aqui com o ministro Flávio Dino.
Ele percebeu que a esquerda, em sua maioria, é muito ignorante e burra, para ser bem claro aqui, o português bem claro aqui, eu tô sendo bem claro com vocês. E se você for ver, ainda tem esquerdistas que gritam com força: genocida, o presidente Bolsonaro merece pelas vidas que ele tirou durante a pandemia, isso e aquilo. E a esquerda tá simplesmente se aproveitando disso, o Flávio Dino no caso, que é um esquerdista assumido, né, que é um comunista assumido. Agora eles estão tirando proveito disso pra, como que eu posso dizer, difamar ainda mais o presidente Bolsonaro em relação à época da pandemia, né? Eles não acham um argumento válido e estão tentando voltar no tempo para ver se conseguem alguma coisa para então conseguirem condenar o presidente Bolsonaro, porque até agora a única coisa que eles têm são militantes, né? Militantes tentando prender o presidente Bolsonaro, porque de resto não tem uma prova sequer contra o presidente Bolsonaro. É lamentável, né, ver que a esquerda usa da burrice dos seus próprios eleitores para poder fazer um negócio desse. E depois temos eles dizendo que tudo isso é democrático, que é a democracia, que nós não estamos fazendo perseguições, nem isso, nem aquilo. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos agora aqui para a próxima, né? Como se já não bastasse aquela. Essa vai deixar vocês o queixo caído. Lula promete vetar anistia a Bolsonaro se aprovada pelo Congresso. O presidente do país falou que o seu maior adversário político não pode concorrer às eleições. Isso sim é democracia. Diante dos recentes debates em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que não vai permitir a aprovação de uma possível anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso o Congresso Nacional aprove tal projeto. Em entrevista à BBC News Internacional, concedida nesta quarta-feira, dia 17, no Palácio do Alvorada, Lula enfatizou sua decisão. Se viesse para eu vetar, pode ficar certo de que eu vetaria, afirmou o presidente. Pode ficar certo que eu vetaria. O comentário de Lula ocorreu enquanto aliados de Bolsonaro pressionavam o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que o projeto de anistia fosse votado com urgência, acelerando sua tramitação no Congresso. Eu vou falar para vocês, sabe o que devia acontecer? O pessoal devia pegar ali do Congresso até a casa do Lula ali, pega e deixa a credencial com o Lula, porque o Congresso já não vale mais nada, o Senado não vale mais nada, a Câmara dos Deputados não vale mais nada. O que manda é a canetada ou do Lula ou dos ministros do STF. De resto, tudo é inconstitucional nesse país. É incrível a capacidade que nós temos de pagar um salário absurdo para senadores e deputados e não obtermos resultado algum. Isso sim é impressionante no nosso Brasil, no nosso atual Brasil, né? O Brasil democrático que eles tanto pregam. Bom, e agora vamos falar sobre as pesquisas, né? Essas pesquisas fantasmas. E ninguém... Eu, pelo menos, nunca participei de uma pesquisa dessa, né? Mas, incrivelmente, o Lula vence em todos os cenários de segundo turno. O Lula, ele mesmo, vence em todos os cenários de segundo turno. Como isso aconteceu, eu não sei dizer. Mas vamos ver aqui, né? A nova rodada de pesquisa do Genial Quest, divulgada nesta quinta-feira, mostra que o presidente Lula mantém distância de seus adversários e continuaria a vencer em todos os cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O levantamento indica a sustentação da melhora na popularidade da gestão petista. Nos últimos meses, o governo tem colhido frutos no discurso da defesa da soberania nacional e na associação da família Bolsonaro à crise aberta pelo tarifaço Donald Trump. É engraçado essa parte aqui, colhido os frutos, né? Tinha que ser a Folha de São Paulo. Mas enfim. Os índices para o segundo turno, já favoráveis a Lula desde agosto, variam dentro dos limites da margem de erro, de 2 pontos percentuais, em relação à última rodada do levantamento. O Instituto entrevistou 2.004 brasileiros de 12
a 14 de setembro. O petista tem 43% das intenções de voto em simulação de segundo turno contra Tarcísio de Freitas, que acumula 35%. Ciro Gomes tem 33% contra 40% do presidente. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, soma 32 ante 44 de Lula. E o mineiro Romeu Zema alcança 32% e frente aos 45% do petista. Contra os 31% do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lula pontua 46%. O sulista Eduardo Leite alcança 26% ante 45% do mandatário. O ex-presidente Jair Bolsonaro, declarado inelegível pelo TSE e condenado no STF pela trama, enfim, não vou ler nem essa, chega a 34% das intenções de voto em um eventual segundo turno com Lula, que neste caso venceria a disputa com 47%. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, alcança 30% contra 47% petista. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai a 32% ante 47% do petista. Isso aqui é tão mal manipulado que eu vou explicar para vocês. Contra o presidente Bolsonaro, que é a maior oposição do bandido, fica entre os 40, entre os 40 e... aqui ó, 45, 42, 44, ele tem essa vantagem. Contra o presidente Bolsonaro, 47%. Aonde é que faz sentido isso? De onde sai essas pesquisas? Quem são as pessoas que respondem isso? Eu duvido que isso tenha sido feito em uma praça pública aleatória, em um lugar movimentado, em algum lugar que as pessoas trabalham. Isso aí, vou falar pra vocês, sabe onde que deve ter sido feita essas pesquisas? Em alguma universidade. Em alguma universidade federal. Porque lá sim o Lula tem maioria. Ou em algum presídio, né? Em algum presídio, certamente foi em algum lugar desses pra sair uma ideia desse tipo. Mas enfim, era essas notícias que eu tinha pra trazer hoje, né? Sobre as manipulações e tudo mais aí. Mas por enquanto é isso. Deixa seu joinha, compartilha e ajuda a levar a informação adiante, tá bom? Nós estamos lutando contra o comunismo e isso não é fácil. Se você ficar segurando a informação só pra você, fica mais difícil ainda. Bom, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. A gente volta a se encontrar em um próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.